A pesquisa inédita feita por médicos consegue um resultado surpreendente. Pacientes que tiveram morte clínica voltaram para contar uma história. A linha da vida é a reportagem de capa do Fantástico. É um dos maiores enigmas da humanidade, um ponto de interrogação que pesa sobre a cabeça de todos os mortais. Afinal, existe vida depois da morte? A pesquisa feita em 10 hospitais da Holanda analisou 1.500 pessoas no leito de morte. Pelo menos 63 delas voltaram para contar o que viram. É a primeira vez que cientistas assinam esse tipo de experiência. O médico Sam Parnia, do Hospital Geral de Southampton, no sul da Inglaterra, participou do trabalho na Holanda. Entrei descrente, não acreditava em Deus, muito menos na existência da alma. E agora, o senhor acredita? Agora tenho minhas dúvidas. Acho que algo muito maior do que nós existe e nos espera depois da morte. As salas de ressuscitação dos hospitais serviram de laboratório para os pesquisadores. 90% das pessoas analisadas tiveram ataques cardíacos. Os outros 10% eram vítimas de acidentes. Zerávamos o cronômetro assim que o paciente era posto sobre a maca. Dessa forma, analisamos casos de pessoas que ficaram de 15 segundos a 43 minutos clinicamente mortas. Foi uma experiência mais interessante do que a outra. Mas como vocês sabem que as pessoas estiveram realmente sem vida? Porque tudo parou. O coração, a respiração, os impulsos do cérebro, nada mais funcionava. Era gente que estava morta, mesmo que momentaneamente. E o que acontecia nessa hora? Eles enxergavam nossa luta para trazê-los de volta à vida. Era como se a mente se desligasse do corpo e ficasse flutuando ao lado da maca. Alguns chegavam a tentar nos avisar que não adiantava mais continuar dando choque, pois o corpo já estava morto. O cinema sempre usou e abusou desse tema. Mortos que voltam ou que jamais vão para o céu ou para o inferno. Gente que fala com eles. Mas será que é possível continuar vivendo sem um corpo? Será que existe consciência independente do cérebro? Para saber o que é normal, precisamos estudar o anormal. Mas quem garante que nesses casos estudados existiu uma energia realmente fora do corpo? Os fatos. De alguma forma, a mente e a consciência continuaram existindo separados do cérebro dos pacientes estudados. Eles garantem que viam tudo de cima, quase do teto do hospital. O mais interessante é que eles viram coisas que aconteceram exatamente no momento em que seus cérebros estavam temporariamente mortos. Os ouvidos não poderiam estar ouvindo e nem os olhos poderiam estar vendo. Mas a mente não pode ter criado essas imagens depois que os pacientes voltaram do coma? Também pensamos nisso. Foi aí que descobrimos algo de arrepiar. Alguns pacientes viam coisas em outros cômodos do hospital. Um, por exemplo, vagou pelos corredores enquanto nós lutávamos para evitar a morte do seu corpo. Ele disse que foi até a sala ao lado e conversou com uma mulher. Deu o nome dela e a idade. Fomos investigar e descobrimos que naquela hora a tal mulher também estava clinicamente morta. Isso só nos faz acreditar que a mente dele falou com a mente dela. Os pesquisadores fazem questão de destacar que os níveis de oxigênio dos pacientes estudados estavam sempre normais, antes e depois do período de morte clínica, o que descarta a possibilidade de que algum deles tenha sido meras alucinações. O caso que mais surpreendeu os pesquisadores aconteceu fora do hospital. Enquanto do lado de dentro os médicos e enfermeiros trabalhavam para ressuscitar um corpo, o dono desse mesmo corpo jura que saiu para dar um passeio.
Ele disse que foi até um parque como esse aqui. Chegou a ver um amigo que até confirmou que estava mesmo lá naquele momento. Mas o mais impressionante aconteceu na hora de voltar. O paciente disse que presenciou um acidente na rua. Um homem foi atropelado. O corpo ficou deitado no chão, mas o paciente garante que chegou a conversar com ele, até que de repente sentiu uma forte atração para voltar para o hospital. O homem atropelado teria desaparecido num fato de luto. Checamos a história na delegacia e o atropelamento aconteceu mesmo. Só podemos acreditar numa coisa. As almas, ou seja lá o que for, se encontraram e depois tomaram rumos diferentes. A do nosso paciente voltou para o corpo. A do homem atropelado se foi. Foi para onde? É a pergunta que continua no ar. A resposta vai depender de mais estudos. Por enquanto, os pesquisadores holandeses e britânicos apenas cogitam. Essa energia pode ficar vagando eternamente, pode reencarnar em outro corpo, pode durar somente algum tempo e depois acabar. Não se sabe ainda se essa força é alimentada pelo cérebro ou se é o cérebro que se alimenta dela. Talvez, admitem os cientistas, sejam mesmo almas criadas por Deus e que voltam para junto dele quando o corpo já não funciona mais.